página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Devotamento paternal, o Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis e a todos os outros irmãos que também optaram por estar aqui conosco, juntos, e todos aqueles que também vierem a nos ouvir no YouTube. Meu nome é Eduardo, eu também sou trabalhador do Jefa, e como todos sabem, estamos passando por uma experiência de pandemia por causa da Covid-19. Assim, apesar do Jefa estar com as suas atividades presenciais suspensas, nós estamos dando continuidade aos estudos. Portanto, vamos ficar aqui alguns minutos juntos para refletir sobre uma das obras básicas da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui para que a gente possa juntos ir refletindo. Vou aumentar um pouco mais aqui também. Pronto. Bom, a gente vai falar hoje sobre a introdução
do Evangelho segundo o Espiritismo. E um dos primeiros questionamentos que a gente faz, ou a gente ouve, né, é por que de elaborar um Evangelho segundo o Espiritismo, um Evangelho segundo a doutrina espírita. Se a doutrina espírita é eminentemente cristã, por que então fazer e não estudar, né, nos evangelhos que estão nas Bíblias? Porque há várias versões das Bíblias, e por que não estudar nesses evangelhos? Qual o motivo, qual a razão que Kardec teve para que elaborasse um evangelho segundo o Espiritismo? Já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já vem nos esclarecer a respeito desses questionamentos. E aí ele coloca no item 1 da introdução, que é o objetivo dessa obra. Ou seja, o que ele estava objetivando com o Evangelho, com a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente pegar o Evangelho que existe na Bíblia e ler, e foi o que Kardec fez, como um estudioso que era, ele percebe, e iremos também perceber, que existem 5 grandes matérias distribuídas no evangelhos existentes. Quais são essas matérias? Os atos comuns da vida do Cristo. E o que seria isso? Esses atos comuns são a vida comum, cotidiana de Jesus. O seu nascimento, os fatos relacionados ao seu nascimento, fatos relacionados com o convívio que teve com seus apóstolos, né? Sua vida social, né? As suas passagens, andanças que teve pelos caminhos, pelas cidades, até mesmo relacionados à sua condenação. Esses são os fatos comuns que estão ali narrados nos evangelhos. A segunda grande matéria seriam as predições de Jesus, que, na verdade, foram muitas delas dirigidas aos seus apóstolos, fazendo previsões, né, daquilo que estaria por vir, de algum dissabor que poderiam ocorrer, as vicissitudes, para que eles pudessem, de antemão, fazerem o seu preparo, né, por tudo aquilo que iriam passar. Essas são as predições. Outro tema, outra matéria, seria sobre os milagres. Foram vários os milagres que Jesus realizou durante a sua vida. Multiplicação dos pães, peixes, isso relatado, né? Vinho, transformação da água em vinho, e tantos outros milagres que ocorreram. Mais um tema, uma matéria, que está no Evangelho, seriam palavras que a Igreja se utilizou para fundamentar os seus dogmas. E existe uma quinta e última matéria, que é o ensino moral de Cristo. Ou seja, o que Jesus veio nos trazer. Kardec observou que as 4 primeiras matérias eram motivos de grande desentendimento, de grandes dissensões, conflitos. E ele percebe que o ensino moral do Cristo, essa é inabalável, é inatacável. Todos concordam. Na verdade, essa matéria, ela permeia todas as outras matérias.
Porque Jesus, a todo instante, a todo momento, ele nos dá um ensinamento. Assim, Kardec opta para embasar, alicerçar a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo os ensinos morais de Jesus. Por que esses ensinos morais são importantes? Quando nós lemos, entendemos e compreendemos, vamos ver que, na verdade, esse é o principal objetivo porque Jesus veio até a Terra. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? O que ele nos deixou e qual era a sua verdadeira missão? Era nos ensinar, era nos mostrar a verdadeira vida. Assim, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele se apresenta como um guia e modelo. E um guia e modelo, para nós, o mais perfeito que a gente teve até hoje. Assim, esses ensinos morais que Jesus nos deixou, eles servem para os templos, e aqui eu vou usar o termo templo apenas para fazer uma união, um entendimento de todas as crenças existentes, né? Então, para esses templos, os ensinos morais ensinam como uma forma de agregar todos esses cultos, essas crenças. Porque verdadeiramente aquele que prega o amor, a crença em Deus, não há como contradizer esses ensinos. Então, ele faz ele serve como essa indução de aproximação das crenças. Para os homens, ele já serve como uma regra de conduta, um roteiro para a felicidade. Como cada um deve se comportar para que a gente possa alcançar a verdadeira felicidade. Então, por isso, Kardec se preocupou com esse tema específico, que é a questão do ensino moral. Mas Kardec tinha outras preocupações com relação aos evangelhos e porquê da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Por vezes, ou na maioria das vezes, os evangelhos existentes, eles têm uma linguagem de difícil compreensão, de entendimento, com muitas alegorias, às vezes com um certo manto de misticismo, e fazendo com que, de certa forma, as pessoas, ao lerem, e quando se interessavam por ler o Evangelho, liam de uma forma mecânica, porque não compreendiam, não tinham a verdadeira noção dos ensinos morais que estavam ali esculpidos. Passavam os olhos, faziam uma leitura, por isso mecânica, mas não apreendiam verdadeiramente o ensino que Jesus nos deixou. E Kardec percebe isso, e ele quer, na verdade, facilitar esse entendimento para todas as pessoas. Ou seja, a necessidade de compreensão que existe e os textos sendo muito complicados, isso dificulta essa compreensão e esse entendimento e a pessoa acaba por não ter, né, uma conduta adequada pela falta do entendimento ou um entendimento equivocado. Então, Kardec ela tenta, né, e consegue
elabora o Evangelho segundo o Espiritismo como um código universal de moral, né? Um código de moral universal. E o que seria isso? Não é um código de moral universal apenas para os espíritas. Ele é um código de moral para todos e para todas as crenças, indistintamente. Porque quando se estabelece esse código de moral universal, é que, de tal forma, a compreensão seria facilitada, e veremos posteriormente a ajuda que Kardec teve para facilitar ainda mais esse entendimento, que se refere à presença dos espíritos. As pessoas, né, espíritos encarnados, entenderão que fazer tal coisa ou deixar de fazer outra coisa, a ação que eu vou tomar não é apenas para agradar a Deus. É porque eu compreendo que aquilo que deve ser feito é o correto, é o mais adequado, é o que vai beneficiar a maior parte das pessoas. Então, ainda que aquela atitude, aquele meu comportamento, aquela minha conduta, ela venha a agradar a Deus, cada um faz não com essa intenção, faz com a compreensão de que aquilo é o correto a ser feito. Por consequência, agrada a Deus, na sua justiça e bondade. Então, esse é o código universal que Kardec se preocupou em deixar esculpido no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, né, a gente pode perceber, desculpa que eu vou voltar aqui, que Kardec não está preocupado com a cronologia dos fatos da vida de Cristo. Até porque essa cronologia ela é de forma muito complexa e praticamente impossível. Por quê? Os evangelhos não foram escritos, pelos evangelistas, não foram escritos no mesmo momento, e não logo após a passagem de Jesus. Foram escritos por tradições orais, e muito tempo depois, alguns 100 anos, 80 anos depois da passagem de Cristo. E aí, algumas datas, muitas vezes, não casam. E Kardec verifica que isso não é o ponto principal, não é o que seria isso que seria o complicador. Não. Kardec se preocupa em agrupar as ideias, os assuntos, os temas, de forma encadeada, em que uma ideia decorresse da outra. De forma que, no decorrer da obra, da leitura do Evangelho segundo o Espírito, a gente vai ter um crescente de ideias. A gente vai acumulando conhecimento que vai decorrendo de forma lógica e encadeada dos assuntos, de forma que a nossa compreensão vai sendo mais facilitada e, no final, a gente possa ter a compreensão do todo. Então, essa foi a proposta que Kardec teve. Assim, o essencial, a exemplo de Jesus, é que essa mensagem, esse ensino moral, ele não ficasse circunscrito de forma hermética para poucas pessoas, seja para os espíritas, sejam para os irmãos de outras crenças. Não. Como um código de moral universal, ela deve alcançar todas as pessoas. Na verdade, todos os espíritos. Na verdade, todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Para que possam esses espíritos, nós aqui encarnados e os desencarnados, entender o verdadeiro sentido.
dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, de forma facilitada. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu disse anteriormente, Kardec teve auxílio, não trabalhou sozinho. E não trabalhou sozinho, não trabalhou na elaboração do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não trabalhou sozinho na elaboração do livro dos Espíritos, e assim das demais obras básicas da doutrina espírita. A Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Sempre teve o auxílio dos Espíritos. E se a gente observar com o decorrer da leitura do Evangelho, perceberemos que ao fechamento de cada assunto, de cada tema, tem as instruções dos Espíritos. E que são essas instruções? Na verdade, essas instruções são verdadeiros convites à prática do bem. São verdadeiros esclarecimentos também. Muitas vezes, dentro da leitura, pode ter sido que tenha ficado alguma dúvida, e aí os espíritos vêm fazendo um arremate de entendimento. Mas mais do que isso, esses espíritos também vêm mostrar a visão, o ponto de vista do mundo espiritual. Eles vêm apresentar esse entendimento não só pela nossa visão das dificuldades que temos para encarar a nossa vida, o nosso dia a dia, mas também mostrar o que é o mundo espiritual, o que é o nosso futuro, o que é o nosso porvir. Agora, esses espíritos não foram escolhidos por Kardec de forma aleatória. Esses espíritos, essas instruções dos espíritos, que estão ali identificadas por espíritos, né? Kardec faz aquilo que ele fez também com o livro dos espíritos, o controle universal dos espíritos. E o que seria isso? O controle universal dos espíritos seria não apenas a mensagem ditada por um espírito a um determinado médium. Não que esse espírito não tenha credibilidade para fazer aquela mensagem e a mensagem dita não esteja correta. Mas para que tivesse um controle, uma credibilidade, uma solidez no entendimento, e assim foi instruída Kardec, e assim Kardec praticou, ele fazia o mesmo questionamento em diversos lugares para diferentes médiuns. E essa mesma mensagem vinha em diversas localidades através de diversos médiuns distintos, sem conhecimento um do outro, e davam a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o mesmo teor. E aí, esse é o controle universal, de que a gente tenha certeza de que aquela mensagem, ela realmente está consolidada pelos espíritos. E aí Kardec coloca essas mensagens após cada assunto, cada tema tratado, que seria o controle universal dos espíritos. Assim, Kardec elabora o Evangelho segundo o Espiritismo com a ajuda desses espíritos e facilitando o entendimento, não só descomplicando os textos, a linguagem. Isso é muito importante, fazer uma linguagem acessível, sejam para as pessoas mais simples, sejam para os doutores da lei, utilizando a linguagem da época. Não é só isso. Kardec fecha
o entendimento da moral do Cristo com as chaves que os Espíritos trouxeram até nós, do mundo espiritual, para que a gente possa compreender com clareza a justiça e bondade de Deus. Então, esses Espíritos trazem as chaves das portas do entendimento quando eles nos oferecem a lei da reencarnação, quando eles nos dão a oportunidade de nos comunicarmos com os Espíritos, a comunicabilidade com os Espíritos. Assim, outros princípios existem, estou citando apenas esses. Com essas chaves, a gente pode verificar que a nossa sociedade, ela não é composta apenas de seres encarnados. Ela é composta também de seres desencarnados, interagindo um com o outro. Então, a nossa sociedade é de espíritos que momentaneamente estão encarnados e que têm espíritos desencarnados e que nós podemos nos comunicar com eles. E que a reencarnação é a chave para responder às consequências das nossas condutas. Então, se nós temos um código de moral universal que vai regrar as nossas condutas, nós também teremos responsabilidades. Então, é preciso ter esses conhecimentos, essa compreensão, essas chaves, para que a gente possa fechar o entendimento de que Deus é soberanamente justo e bom. E Jesus já quis colocar isso naquela época. Mas, atualmente, Kardec, com a ajuda dos espíritos, vem nos trazer e fechar esse entendimento com a ajuda do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu agradeço profundamente o tempo despendido por vocês, quando estivemos aqui juntos. Que Jesus nos envolva com seu amor e um até breve. Muita paz.